Sim. Normal esse aqui? Tanto faz? Às vezes? Amém. Irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O negócio tá chique aqui, eu estou até meio perdido. Mas os irmãos vão orando aí, que Deus vai dando graça e a gente chega lá, né? Graças a Deus. Amados, estava com saudade da igreja e o Charles sempre nos convida, né? O pastor Charles nos convida. Vai lá, dá para falar. Semana passada não podemos estar, mas Deus preparou o dia de hoje. E eu já pude sentir a presença do nosso Deus no nosso meio. Abra sua Bíblia, irmãos, eu não estou enxergando nada. E saí correndo, esqueci o óculos em casa. Para longe, vai tudo bem. Quando chega para ler perto, então eu estava ali até com o celular aberto, mas não foi mexendo em nada não, foi lendo a palavra mesmo. Não, senão não consigo enxergar nada. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 30 em diante. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus? Livro de Lucas, capítulo número 1, e o versículo de número 30. Todos encontraram, amém? A minha esposa, eu falei para ela, o Charles convidou a gente para ir lá. E ela falou, eu não vou conseguir, mas manda uma paz, na próxima eu prometo que eu vou. Então ela vai vir aí na próxima vez, que não vai ser muito longo, se Deus quiser. Amados, vamos ler do versículo 28 para entender melhor, amém? Lucas capítulo número 1, versículo número 28, todos encontraram? Amém. Diz assim, eu vou ler ali então, em vez de ler aqui. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E disse Maria ao anjo, como farás? Repita aí comigo. Como farás? Visto que não conheço homem algum, pode seguir. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu assento, glorificando a Deus, acreditando no poder desta palavra, que não há impossível para Deus, porque para Deus não há impossível. É impossível para mim, irmão, que sou carnal, é impossível para você, é impossível para a gente que todo dia acorda cedo, né, mano? Conta com os nossos clientes. Eu mesmo tenho ali um comércio no centro da cidade, e a gente todo dia começa a marcar, está fraco o movimento, né, varão? A gente começa a se perturbar, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Amados, um texto bem conhecido, porque se fala da Maria, né, a mãe de Jesus, uma mulher que, de maneira alguma, quero aqui afetar a religião de ninguém, mas a religião católica tem uma grande devoção por essa mulher, uma mulher que foi escolhida, uma mulher que foi chamada. E é aí que eu quero que você entenda nessa noite. Hoje, você chegou aqui porque você nada mais é do que uma pessoa escolhida. Você é chamado, assim como Maria. Ah, irmão, mas está muito longe. Eu tenho minhas falhas, minhas limitações. Amados, você tem uma missão assim como Maria. Maria, a palavra diz que o anjo Gabriel aparece
e cumprimenta ela, e salve a agraciada. E o texto diz que ela toma um susto e até não compreende, porque essa saudação, salve agraciada, não era costumeiro. No latim, salve significa ave, por isso que a Igreja Católica pega essa parte e até Ave Maria, ave. Então, ave no latim significa salve. Ave César, né? Quem já ouviu falar essa expressão? Então, no latim, no hebraico, é shalom. Então, as saudações, às vezes, por mais que nós não compreendemos, mas ela sabia que era do céu, porque o anjo aparece e cumprimenta ela, varão, e diz assim: salve a agraciada. E o texto diz, me ajuda aí, cadê a pessoa da mídia ali? Saiu, né? Deixa eu tentar ler aqui. E vendo o anjo, disse: salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E aí ele começa a dizer, e vendo ela, turbou-se muito consigo, porque não estava entendendo nada. Às vezes, irmãos, o chamado de Deus na nossa vida, a gente não compreende. A gente às vezes não quer entender, varão. A gente não acredita que a gente somos capazes. Mas eu e você, cada um que aqui se encontra nesta noite, temos uma missão. E qual é a missão? É gerar Cristo dentro de nós. É gerar dentro de nós um ser diferente para apresentar ao mundo. E quando o anjo chega para Maria, ele começa a dizer para ela: olha, você é escolhida. Você é uma pessoa em que os céus escolheu para que venha dentro do teu ventre. É você, não é outro. É dentro do teu ventre. Você vai gerar um menino chamado Jesus. Agora não tem coisa que a gente tem que fazer. Eu queria ter aí a maneira que o senhor dirigiu o trabalho, né? Bem avivalista. É gostoso demais, mas eu não consigo. Eu queria ter aí o carisma do Charles. O Charles é engraçado. Eu sempre falo isso para ele: rapaz, eu tenho um jeitão simpático. Mas não adianta, é ele. Você é você, eu sou eu, e é dentro de cada um de nós que a gente temos essa missão de gerar Cristo dentro de nós e apresentar ao mundo. Apresentar quem? Jesus. O nome que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A paz aonde a Bíblia diz que o mundo aí fora bate cabeça, não sabe onde encontra, mas esse Jesus é Ele quem traz a paz que o mundo não tem. Mas quem tem que gerar Jesus é você. É você, através dentro da tua vida, gerar um Cristo para apresentar uma humanidade que às vezes até é ingrata. Mas Maria, quando ela recebe essa notícia, ela fica turbada. A Bíblia diz que ela se turba, porque a gente somos ser humano, irmão. Maria não era uma super mulher, não. Mas ela entendeu que era uma coisa difícil. Tem dia que a gente acorda, varão, a gente não quer. A gente não quer ir para a igreja, a gente não quer orar. Fala a verdade aí. Estou falando bobagem aqui, irmão? Tem vezes que eu não quero. Eu estava enrolando para aceitar o convite do chat faz umas 2 semanas. Queria vir participar do culto, mas não queria estar podendo para pregar. Eu estou no altar, não posso mentir, Deus pode me matar aqui agora. Mas, varão, tem hora que a gente não quer, tem hora que a gente está angustiado, não quer, a gente nem sabe, mas a gente não quer. Mas a gente tem que gerar, mês a mês, acreditando que Jesus vai transformar nossa vida, vai nos dar força, aleluia, vamos seguir em diante. Mas por que isso? O versículo seguinte diz: porque Deus é contigo. Está difícil, varão, mas Deus é contigo. Está complicado, mas Deus é contigo. Pode ver que no texto está escrito: Deus é contigo. Mas as barreiras você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus é contigo. O eu sou, já foi falado aqui. Mas o que significa eu sou? Eu sou significa que Ele é bem antes da eternidade e também já é lá na frente. Ele é a exatidão do que você precisa. Eu sou o que sou. Se você precisa de cura, Ele é a cura. Se você precisa de um milagre, Ele é um milagre. Por isso que ele diz: olha, a pessoa chega lá e fala que o eu sou te enviou. Só isso. Ele transcende toda a eternidade.
bem antes do que nós pensávamos, ele já está lá. E Maria, ela começa a se turbar. Porque vou falar diretamente com as mulheres, né? Porque a gente, homem, às vezes não temos essa sensibilidade. Varão, acho que é sua filha, né, pequenininha aqui. Já pensou? Cadê a irmã? A irmã está cuidando dela, está ali. Se a irmã soubesse que estava gerando dentro de si um filho, que depois que ele nascesse, todo mundo queria perseguir ele, cuspir, bater, e às vezes até ele próprio esquecer, não chamar nem de mãe, falar: o que tens comigo, mulher? Ela ia querer gerar esse filho dentro de si? É difícil, varão. É complicado, né, mãe? Mas Deus é contigo. E quando ela recebe o recado, ela vem milhões de coisas na cabeça. A tradição no Oriente, por volta, os estudiosos dizem que essa menina Maria tinha cerca de entre 12 e 16 anos de idade. E ela já era uma pessoa compromissada. E aí é onde eu começo a ver que para ter compromisso com Deus, não precisa muito de ser jovem. Não, quando eu chegar em tal idade, atingir aí a faculdade, quando eu conseguir chegar em tal lugar, não. Quando você for o momento, você já pode ter um compromisso com Deus. Quando for a hora, Deus já vai te chamar e você vai entender que tem um compromisso com Ele. Essa menina já tinha um compromisso com Deus, já tinha um compromisso com os homens, inclusive já era prometida para um moço chamado José. Vocês sabem a história. E quando ela recebe esse comunicado que ela vai gerar dentro de si, aí ela diz: mas espera aí, eu não conheço homem algum, pelo contrário, se eu conceber, o que eu vou dizer para José? Vai causar um turbilhão, vai dar problema na minha família. Irmão, muitas vezes os assuntos vêm na nossa cabeça e a gente não consegue colocar ele no seu devido lugar. Mas Deus é contigo. Eu não sei o que você está passando na sua vida particular, no teu trabalho, no teu cotidiano, com tua família, teu irmão, teu filho, teu pai. Não sei. Eu nem conheço muitos aqui, eu conheço todos os nomes aqui. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus é contigo. Maria se turba, mas... E aí vem a pergunta, né? Quem sabe você já fez essa pergunta hoje. Mas como vai ser? Está no texto. Se você voltar uns pouquinhos, volta o 35, 34 ali. 34, 35. E Maria diz: mas como vai ser? Como se fará isso? Amém. Aí mesmo. E disse Maria ao anjo. Ela começou já a digerir o assunto. Foi chamada. Tinha que gerar um menino chamado Jesus que iria mudar o rumo da história. Iria dar uma direção para o mundo, ia ser o Salvador. E ela começou a entender. Porque crente, irmãos, às vezes demora um pouquinho, mas quando ele engata, ele vai embora. Né? Ele anima, ele dá uma glória, ele sabe que Deus tem algo com ele, ele é pentecostal, né? Tá doendo, mas ele diz: não, vou vencer. Jesus está comigo. Vamos embora. Mas aí vem, como que vai ser? A gente está ansioso, né, mano? Como que se vai dar isso? Visto que eu não conheço homem algum, e aí ela vem apresentando as dificuldades. Mas para Deus, nada é impossível. Você tem aí umas barreiras para vencer. Você imagina e até pergunta: mas como vai ser isso? Eu tenho fé, eu acredito, mas como vai ser? Aos meus olhos não tem como isso acontecer. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Glória a Deus. E aí vem a resposta do céu, irmão. Não foi o vizinho que falou, não foi o aconselhamento do companheiro de banco, não foi ninguém. Vai, passa para o seguinte, passa para o versículo seguinte, 35. Versículo 35 diz... Então, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Irmãos, é do céu que vai vir resposta. É do céu que vai vir aquilo que a gente nem imagina. É do céu. Porque aqui na terra, isso aqui tudo vai perecer e vai ficar. Mas quando que vai acontecer? A resposta chegou aqui agora na vida de Maria. E eu transfiro para você hoje, ó. Vai descer do céu.
O Espírito de Deus, aleluia, vai acalmar a tempestade, vai acalmar a dúvida, vai sanar o teu coração, e o Espírito vai se apoderar de você. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que diante de nascer, será chamado Filho de Deus. Você entendeu isso aqui, irmão? Amém? Vai descer do céu. O Charles, eu falei, Charles, rapaz, eu não sei pregar não, rapaz. Eu queria agora, eu acho bonito, estou pentecostal, na Assembleia de Deus, nunca saí para outro lugar. Gosto, acho bonito que prega, irmão, que o teto chacoalha, né? Aquele fogo pentecostal, eu acho bonito. Mas, varão, eu sou mais lento, mas a gente chega lá, né? A gente vai devagarzinho. A própria palavra diz que nós temos que apresentar nossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus e ter raciocínio, fazer um culto racional. E você vai sair daqui hoje não somente alimentado, mas crendo que a resposta vem do céu. O Espírito Santo vai chegar em você e vai te revestir, vai te mostrar, aleluia, que você pode em Cristo Jesus. Porque a gente poder não fosse na força do braço, varão, não dá não. A palavra diz que Sansão, ele está lá e chega o recado, olha, os midianitas estão vindo aí. Varão, ele se levanta e diz, deixa comigo. Mas primeiro, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E aí ele olha e não vê nada para enfrentar ele, ia ser no braço, mas ele viu uma queixada de jumento. Ele disse, é isso aqui, Deus vai te mostrar coisa que você nem imagina. Vai usar aquilo que até está descartado lá, nem serve mais para nada. Mas tem um louvor que diz que a unção de Deus é algo, né? A unção de Deus é algo que vem para capacitar. Aí, quando pega ali a queixada de jumento, vira arma. A Bíblia diz que ele matou bem mais do que todas as vezes que ele enfrentou os filisteus naquele dia. E eu quero acreditar nessa noite, que na guerra que você está vivendo hoje, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. E você vai derrubar gigante, você vai enfrentar as muralhas de Jericó. Você, irmãos, vai ver, aleluia, o impossível acontecer na sua vida, porque você está gerando dentro de você Jesus Cristo. Aquele, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos garante a vitória, irmãos, que nunca perdeu batalha. Eu vou encerrar, olha. O Charles sabe, e eu vou até meio falar baixinho aqui, né? A gente está num lugar, não é que perigoso, mas a gente tem que vigiar, né, varão? Eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 21. O de 21, irmãos, todos os dois são uma bênção, mas o de 21, ninguém é igual a ninguém, né? Ele é muito dedicado, ele toca na igreja, violino, o outro também toca no teclado, toca baixo, toca violino, faz tudo. Só que o de 21, irmãos, ô menino do coração bom, viu? Bom em todos os sentidos. Não é porque o meu filho não suspeita falar, mas o importante é você ver, não é que ninguém te contou não, você vê. Nos cultos de missões, várias vezes, irmãos, ó, tá passando a salva lá, ele bota a mão no bolso assim, ó, R$200. O jovem, 21 anos. R$300. E Deus, irmãos, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que quem abençoa a obra, Deus abre janelas no céu. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Deus abre janelas no céu. E ele tinha um sonho de entrar na academia de tenente do Barro Branco, em São Paulo, né? Na Polícia Militar de tenente. Ele fez essa prova umas 3 vezes. Com essa foi a 3ª vez. As 2 primeiras ele foi reprovado. E aí vinha aquele sentimento, né? Ah, eu não consigo. E ele estuda muito. Eu não consigo. Não sei o que acontece. E ele sempre passava no escrito. Passava no físico. Quando chegava no psicológico, ele reprovava. Porque depois do psicológico vem o médico e aí já entra. Ele fez a primeira vez, não conseguiu. Fez a segunda, não conseguiu. Isso para ele começou dentro de si, ele é meio caladão. Castigar ele, né? Dizer que ele não é capaz, ele tem algum jovem já viu, né? Tem um sentimento de que deve ter algum problema. E outro dia eu até brinquei com ele, falei, filho, dá um de louco, né? Porque de louco todo mundo tem um pouco, é o que dizem.
Então, na hora da entrevista lá, não, de doido. Meu Deus. E ele fez mais uma vez. Dessa última vez, ele passou. Ele foi agradecer a igreja pelos irmãos que viviam sempre com ele ali, orando, né, pedindo a Deus que aprovasse ele nesse sentido. E ele, quando fez a prova, foi agradecer, ele disse: irmãos, quem me colocou lá não foi eu, foi Deus. Por quê? Varão, para entrar lá dentro, você não pode ter escoliose, né, que fala que é a coluna torta. Você não pode ter o pé chato. Você não pode ter problema dentário. Irmão, meu filho tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Por mais que ele passasse no psicológico, na parte do médico, ele ia ficar com certeza. E ele falou assim, e aí uns 2 dias antes a gente conversou, o pastor Orlando, lá da nossa igreja do bairro do Maristela, ele passou, o pastor Orlando falou: pastor, ora por mim aí, vou fazer um exame para ser avaliado. E só Deus para fazer eu passar. E o pastor Orlando, ele falou assim: meu filho, ele fala bem rouco, pode deixar que eu vou orar por você. Vou fazer com que Deus vai fazer com aqueles médicos, eu não consigo enxergar nada. E depois que ele passou lá, Charles, ele me ligou e falou: pai, aconteceu igual o pastor Orlando falou, os médicos ficam cegos e não enxergaram nada. Ele chegou perto de mim e olhou, falei: meu Deus, é agora. E me chamou de novo, olhou várias vezes no meu rosto, pediu para levantar o nariz, ele olhou lá dentro. E eu fiquei mais tempo sendo observado do que os demais. Eu falei: então é agora, eu vou ser reprovado. Mas o Senhor era com ele. E ele foi aprovado, irmãos. Semana passada, segunda-feira, ele assinou a posse. Está lá dentro. A mãe chora de noite. Na verdade, ela queria vir, mas não pode, porque ela está com os olhos tudo roxo. Tudo, e parece mais que levou uns batidos nos olhos, mas chora de noite. Meus filhos e irmãos nunca saíram de perto de nós. Eu, estou falando de mim, viu? Meus filhos veio pegar o celular quando ele tinha 15 anos de idade. Esse mesmo que está na escola de tenente. Quando ele foi estudar na IF, em Bragança Paulista, para a gente poder ter contato, para ele poder pegar a van, aí sim ele pegou um celular na mão. Fora isso, meus filhos nunca pegou um celular na mão. Meus filhos nunca dormiram na casa do meu pai, nem da minha mãe, dos avós. Ô varão, que é isso? Irmão, eu não recebi manual como é que criava filho não, mas pelo menos eu fiz do meu jeito. Meus filhos, minha regra, né? É assim? Graças a Deus, Deus honrou. Todos os dois, o mais novo vai casar o mês que vem. Comprou já a sua casa, na planta, daqui um ano sai a casa pronta. Enquanto isso, ele alugou um apartamento. Já tem tudo, irmão. E eu louvo a Deus, sabe por quê, varão? Quando eu já contei aqui, quando eu casei, eu não tinha uma mesa para sentar, meu pastor. Eu não tinha uma cadeira para sentar, eu já contei aqui, pessoal. Eu sentava no chão com aquela moça bonita lá, com um prato na mão, e Deus foi abençoando aos poucos. Hoje não, hoje meus filhos têm uma casa mobiliada, tem aqueles fogão que fala que é indução, né? Indução, né? Não usa nem gás, é um negócio chique. Até as panelas tem que ser igual, senão não consegue funcionar. Eu não tive isso, varão. Mas Deus é conosco. Meu filho, irmãos, está lá dentro e eu peço aos irmãos que orem, porque esse período de 15, 20 dias é difícil. É aquele jeito lá que, mais ou menos, quem viu aquele bendito filme lá, o Bop, aquele é uma cosquinha do que é, porque eles querem fazer para ver você sair e ficar somente aqueles que querem ficar. Ele não consegue falar conosco, fala rapidinho: mãe, hoje foi ruim. Aí a mãe se acaba. Hoje foi mais ou menos, mas eu vou dormir agora. Ele falou assim: só faltaram me bater ainda, mas me humilhar e me gritar, isso já... E para a mãe ouvir isso aí, a mãe fica desesperada, né? Gritar só a gente pode. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que o Espírito de Deus vai descer sobre cada um de nós e vai cuidar de você. Aonde você estiver, Ele vai estar cuidando de você. Aonde você estiver, Deus vai te dar força. E você vai ver que dentro de você está gerando um Jesus poderoso para cuidar de você e para apresentar o mundo. Amém? As horas se for, irmãos, eu creio que todos aqui já servem a Cristo, né? Amém? Todos aqui servem. Precisa fazer o apelo, varão? Todos já servem a Cristo, né?
Já? Então, amém. Que Deus abençoe a cada um. Fique com essa mensagem. Como que vai ser, a gente não sabe. Mas vai descer do céu. Aleluia! Grave isso, vai descer do céu. Glória a Deus, eu creio. O impossível para a nossa vida. Amém? Deus abençoe.